conosco também o Marcelo do O. Vou perguntar para ele se ele já era um desses cínicos que já sabia que desse mato não sairia coelho, ou se ele estava na expectativa de ver o italiano no comando da seleção. E aí, Dô, bom dia para você. Eu já sabia. Há 6 meses eu falei que isso não ia dar certo. Aqui mesmo na Rádio Band News FM. Era acreditar numa fantasia, Megali. Não tinha como. Só, como diria o Mourinho, só um louco deixaria o Real Madrid para vir à seleção brasileira. E aí, se o Fernando Diniz for realmente ficar a partir do ano que vem com a nova escolha do presidente, né, Marcelo? Aí não tem como dividir com o Fluminense, né? Aí ele vai ter que fazer a escolha dele. Eu, sinceramente, se fosse o Diniz, eu pulava dessa barca enquanto é possível, né? Porque existe um vácuo de poder aí que é bem preocupante na CBF. Eu acho que todos nós fomos usados de parte a parte. É importante lembrar que quando essa conversa começou, o Real Madrid tinha sido eliminado da Liga dos Campeões, então poderia haver um interesse, de repente, o Real Madrid não renovar e o Ancelotti entre ficar desempregado e ter uma coisa como a seleção brasileira, aí sim valeria algo para ele. Mas o Real Madrid não entendeu assim, e aí ele talvez tenha deixado esse balão de ensaio rolar com um cara que não tinha expressão pública, e a gente está vendo agora que também não tinha força política para ser presidente da CBF. Eu me lembro no Maracanã, nesse Brasil e Argentina que nós estávamos juntos lá, a Aline, Quesada, estava todo mundo lá na Band News FM transmitindo do estádio, conversando nos bastidores com pessoas que estavam na CBF há 30 anos, nas gestões passadas, e que tinham saído, né, nessa gestão do Edinaldo. Noves fora o rancor que sempre tem, né, por ter saído e da forma que saíram. A frase que eu ouvi foi a seguinte: ele, Edinaldo, está destruindo tudo que foi feito e não está colocando nada no lugar. E nós estamos vendo exatamente isso aqui, né? Nesse momento, a seleção brasileira, num ano terrível, talvez um dos piores da sua história em termos de resultado, em termos de bola, em termos de imagem, terminando o ano dessa maneira vergonhosa, com um técnico freelancer. A seleção brasileira virou um freelancer, né? Que ele vai lá de vez em quando numa data FIFA e tal, mas o emprego dele é o Fluminense. Antes dele, um cara completamente despreparado para a função, que era o Ramon Menezes. E a gente está aí à beira de uma Copa América, de 2 amistosos importantíssimos, raríssimos, contra Espanha e Inglaterra, contra times europeus, e provavelmente não teremos nem presidente na CBF, e provavelmente também não teremos um técnico interino, e se for, vai ser o Diniz desse jeito aí. Então, a situação eu acho que começa a ficar meio preocupante, assim, para a seleção brasileira. Não estou nem falando de classificação para a Copa do Mundo, mas de entidade, a marca seleção brasileira, né? Ela talvez nunca esteve tão em baixa quanto está agora. E a seleção brasileira é uma marca do nosso país, né? Se a gente não consegue respeitar nem a seleção brasileira, vai respeitar o quê, né? Eu acho que o Marcelo vai concordar comigo que, se for pro Diniz ficar, a primeira atitude do novo presidente da CBF a partir da próxima eleição tem que ser renovar o contrato com o Diniz, que é até só o meio do ano de 2024, e aí, ou ele fica só como técnico da seleção brasileira, ou ele fica com o Fluminense. O Marcelo destacou. São 2 amistosos, Espanha e Inglaterra, e ainda tem, no meio do ano, antes da Copa América, um amistoso já marcado contra o México. Então, ou você define o seu treinador logo que seja o Diniz, ou que seja algum outro. 30 segundos para você. Eu acho que tem que ter um treinador fixo, e pela situação que a CBF está hoje, não pode ser o Fernando Diniz. Ele precisa de uma organização inteira voltada para o seu jeito de jogar, e ele não vai ter isso na CBF. Que seja outro, que seja fixo.